Os 3 maiores desafios que você vai encontrar para abrir o seu delivery de sushi e faturar 30 mil no primeiro mês. Eu sou Lucas Guimarães, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal. Aqui eu te ensino, te ajudo, eu te auxilio a abrir o seu primeiro delivery e faturar aí seus 30 mil logo no primeiro mês. Lucas, é fácil fazer esse tipo de ter esse tipo de resultado? Não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Inclusive, nesse vídeo de hoje eu vou falar para você os 3 maiores desafios, obstáculos, barreiras que você vai encontrar aí para abrir o seu delivery, né? O fato é que abrir um delivery não é tão difícil. Difícil mesmo é você ter o tipo de resultado, o tipo de faturamento que vai fazer com que o seu delivery ele se mantenha, vai fazer com que você se mantenha, vai fazer com que você não feche as portas. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar você a não fechar as portas, para ajudar você a abrir o seu delivery e ter lucratividade, ter faturamento, ter dinheiro no caixa, tá bom? E olha só, vamos imaginar, tá? Antes de eu falar sobre imaginação, deixa eu logo te fazer aqui te intimar para uma ação poderosa. Você vai agora curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, porque se você fizer isso, esse conteúdo ele vai ser levado para mais pessoas. Quanto mais pessoas ouvir e entender esse conteúdo, mais pessoas vão conseguir aí vencer esses 3 desafios que mais para frente nós vamos chamar de 3 oponentes, tá? No jogo. Então, faça com que mais pessoas vejam esse vídeo para que mais pessoas possam ter resultado em suas vidas. Então, voltando aqui. Imagine que abrir um delivery seja um jogo. Então, cada vez que você avança no jogo, você precisa vencer alguns oponentes, né? Você precisa vencer uns oponentes. Existem oponentes que são mais fortes que os outros. Isso depende do nível em que você se encontra. Então, a cada nível você enfrenta um oponente mais poderoso que o outro. Quando você decide abrir o seu delivery, vai aparecer então o primeiro oponente. Na verdade, os 3 primeiros oponentes. O primeiro oponente, ele é de um nível intermediário, vamos dizer assim. Ele não é difícil de resolver, só que também não é fácil. Por que não é fácil? Porque esse primeiro oponente, ele não se encontra no mundo físico. Ele não se encontra no mundo, no tangível, sabe? Ele não é algo que você precisa conquistar, não, é algo que você precisa lidar. Então, o primeiro oponente, ele é invisível. Lucas, mas que porra, que troço é esse que você está falando? Vou te explicar aqui agora. O primeiro oponente se chama insegurança. Então, a insegurança é algo que você precisa lidar com você. É algo que está na sua cabeça, tá? Esteve na minha cabeça quando eu decidi abrir meu delivery. Então não foi fácil, né? Não foi assim, eu vou abrir meu delivery e meu vai dar certo. Não, eu tive que lidar com a insegurança. A insegurança, ela acontece por vários fatores. Então, vários motivos podem causar insegurança, tá? Pode ativar esse gatilho em você. O primeiro é o ciclo social. Então pensa bem com quem você está se relacionando e com quem você está falando, né? Quem é que está ouvindo aí os teus projetos? Qual é a palavra que essa pessoa que está ouvindo da sua boca os seus projetos tem para te dar? No meu caso, quando eu decidi abrir meu delivery, as primeiras pessoas que ficaram sabendo foram os meus colegas de trabalho. E a primeira coisa que eles fizeram foram me puxar para baixo. Eles fizeram isso não porque eles queriam ver meu mal. Acredito que não, tá? Eles fizeram isso porque eles, primeiro, não estava vivendo o que eu estava vivendo, não estava vendo o que eu estava vendo, tá? E eles não tinham a visão, a mente, a mentalidade que eu estava tendo. Então a mentalidade deles era carteira assinada, segurança, estabilidade,
né? Ah, eu trabalho aqui, tem meu dinheiro na continha, tá tudo bem. É isso que eles queriam para a vida deles. Nada de errado com isso, tá? Mas não era isso que eu gostaria de ter para a minha vida. E quando alguém vem dar um conselho para a gente, né? Quando alguém dá um conselho, essa pessoa que está dando um conselho, na verdade, ela está falando aquilo que é bom para ela, não para mim. Então, isso aqui é muito poderoso, tá? Você nunca pode aconselhar uma pessoa, dar uma sugestão para uma pessoa daquilo que é bom para você. Porque o que é bom para você talvez não é bom para outra pessoa. O que é bom para mim não é bom para você. Tá? Então aqui eu vou te dar algumas ideias, algumas dicas de como você faz para vencer a insegurança, mas você tem que avaliar o que é bom para você. Tá? O que realmente vai fazer sentido para você. E, pô, tava lá a galera que trabalhava comigo. Aquela vida era boa para eles, mas não era boa para mim. E pelo fato de não ser boa para eles, o que eu estava desejando para mim, eles me puxaram para baixo, tá? Só que eu tinha uma meta. Então, para você vencer a insegurança vinda de, a insegurança vinda de amigos, meus amigos me estão puxando para baixo. Para você conseguir vencer esse tipo de insegurança aí, você precisa ter uma meta. Porque se você tiver uma meta e tiver foco, as pessoas elas podem falar o que quiser, que elas não vão te colocar para baixo. Porque você sabe o que você precisa fazer para conseguir aquilo que você deseja. Então, se você quer abrir um delivery, primeira coisa, coloque o seu delivery no papel. Porque uma vez que o seu delivery está no papel, os teus amigos, os teus parentes, os teus vizinhos, enfim, as pessoas que estão à sua volta podem falar contra, podem tentar puxar você para baixo, mas elas não vão conseguir. Por quê? Porque você tem uma meta e você tem aonde olhar. Então você não está olhando para o que as pessoas estão te sugerindo, estão te falando. Não, você está olhando para a sua meta, para o seu objetivo, para o seu delivery. Você está olhando para as soluções que você vai trazer para fazer com que o seu delivery, depois de aberto, tenha o faturamento necessário para permanecer no mercado. Tá? Então, sim, os teus amigos, eles vão te influenciar a não abrir. Não é regra, mas na maioria das vezes acontece, os teus colegas, os teus parentes. Porém, se você tiver foco e meta, você vai permanecer no caminho. Tá? A insegurança, ela também pode ser causada. Ela pode ser causada pelos amigos, pelos colegas, pelo círculo social, mas ela também pode ser causada pelos fatores econômicos, tá? Fatores externos. Por exemplo, quando eu decidi abrir meu delivery, eu pensei em desistir. Confesso para você que eu pensei em desistir. Por quê? Porque em 2016, era 2015 na verdade, em 2015 para 2016, logo era a época do impeachment da Dilma. Então, houve lá o impeachment e o Brasil estava economicamente lascado. Não que hoje não esteja, tá? Mas naquela época o Brasil estava com a economia fragilizada. O salmão estava como hoje, tá, galera? Então, naquela época lá, e detalhe, hoje que eu falo no dia e ano da gravação dessa aula aqui, desse nosso bate-papo, tá bom? Talvez, se você estiver assistindo esse vídeo em um outro momento, talvez esteja diferente a realidade aí do salmão. Mas o salmão naquele período estava a R$60 o quilo. E, cara, eu fiquei assim, desolado. Porque, poxa, eu vou abrir um delivery e já vou pegar um peixe caro, né? Uma mercadoria cara. Como que eu vou conseguir ter lucratividade com isso? Foi o que eu pensei. E aquele pensamento na minha mente, remoendo dias e pós-dias, me deu insegurança. Então eu fiquei inseguro, falei assim, puxa, eu acho que eu não vou abrir um delivery. Acho que é melhor eu ficar onde eu estou, quietinho aqui,
e vai dar tudo certo. Então aquilo trouxe insegurança para mim. O que me ajudou a permanecer na minha jornada? Além de uma meta, o que me ajudou, por incrível que pareça, foram pessoas. Só que não é qualquer pessoa, tá? É pessoas conectadas com o seu propósito. Pessoas que compartilham da mesma mentalidade que a sua. Então, vale a pena você criar um mindset. Vale a pena você ter uma equipe ou uma conexão com pessoas que estão com a mesma mentalidade que a sua, que estão com um pensamento alinhado com o seu. Por quê? Porque quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar com o que você está fazendo, com o seu projeto, essa pessoa, ela vai erguer você. Ela vai te dar uma palavra que seja, mas uma palavra tão poderosa que vai fazer você voltar para o caminho, que vai fazer você vencer a insegurança. E olha só, insegurança é normal. Tá? É o primeiro oponente que aparece e é extremamente normal você sentir insegurança. Você não é fraco, você não é pior porque está inseguro. Não, você simplesmente, por alguns momentos, percebe que talvez aquilo seja difícil de ser alcançado. E de fato é difícil, porque se fosse fácil, todo mundo faria, todo mundo ia conseguir. Mas o fato de ser difícil não quer dizer que seja impossível. Então não é impossível, tá? E para você não desistir, você precisa de ter pessoas. Tem até um provérbio, que é bíblico inclusive, que diz: é melhor 2 do que 1. Porque se estiver 2 no caminho e um desistir e um cair, o outro o ergue. Então, sim, tá? Se você decidiu abrir o seu delivery, tenha alguém como apoio. Você vai encontrar muitas pessoas para tentar puxar você para baixo. Só que em contrapartida, você também vai encontrar pessoas para colocar você para cima, para animar você, para motivar você. Então, a insegurança, ela vem por amigos, influência de pessoas. A insegurança, ela vem por fatores econômicos. A insegurança, ela pode vir também por uma projeção que nós fazemos de nós mesmos. Às vezes você acha que você não é capaz. Às vezes você acha que você não consegue, que isso não é para você. Você até quer. Nossa, eu gostaria de ter um delivery, mas eu acho que eu não tenho capacidade para isso. Eu acho que eu não tenho capacidade para lidar com a pressão. Entendeu? Então aí vem a insegurança por uma projeção que você faz de você mesmo. Daí, essa insegurança é falta de quê? De autoconfiança. Tá? Então, a autoconfiança. O que é autoconfiança? É você confiar em você mesmo. Você acreditar em você. Você acreditar no seu potencial. Lembrando que você vai abrir o seu delivery, né? Você é uma pessoa que está em processo de transformação, que está em processo de evolução. Lembra de uma coisa, você entrou no jogo agora. Então, você talvez não é o melhor. Você tá o melhor assim no jogo, você talvez não sabe lidar com certos sentimentos e com certos desafios, porque você acabou de entrar no jogo. Mas conforme você vai jogando, você vai evoluindo. Você vai melhorando a sua jogabilidade, você vai melhorando, né, o seu raciocínio. Então, é a mesma coisa, tá? Você vai abrir seu delivery, não quer dizer que você está pronto e preparado para todos os desafios. Mas conforme você vai persistindo e vai lutando e vai avançando, você vai descobrir que você sim tem capacidade e que você consegue, tá? Então, fatores externos, influência e uma projeção de si mesmo pode causar em você insegurança. Como que você vence isso? Tendo uma meta, que é o primeiro, né? As pessoas estão te influenciando a não abrir um delivery, mas a sua meta
faz você avançar. Como que você vence caso fatores externos procurem te jogar para baixo? Tendo apoio, tendo um mindset, um grupo de pessoas alinhadas com o seu propósito. E no caso da projeção que você faz de si mesmo, você precisa melhorar a sua autoconfiança, melhorar a sua autoestima. E como que você melhora a sua autoconfiança e a sua autoestima? Você melhora olhando para você e vendo que você tem as ferramentas necessárias para continuar, para prosseguir. Tá? Agora vamos falar aqui do segundo oponente. Então falamos do primeiro oponente. O primeiro oponente é a insegurança. O segundo oponente é o dinheiro. Tá? Se você não tem dinheiro para investir nessa parada, você vai colocar o dinheiro como o bicho-papão. Caramba, como que eu vou abrir o meu delivery sem dinheiro? Nós já vimos aqui, eu já falei em alguns vídeos onde eu mostro para você que sim, não tem como abrir um delivery de sushi, quiçá não tem como abrir nada, né? Não tem como empreender sem dinheiro, sem investimento. Então, tudo que você for fazer que esteja relacionado a empreendedorismo, você vai precisar de dinheiro. Tá? Isso não tem como fugir, não tem como escapar disso. Então, sim, você precisa de dinheiro para abrir um delivery de sushi, só que às vezes você não tem dinheiro. E aconteceu comigo também. Eu não tinha dinheiro para abrir meu delivery. Cara, eu vim de uma família humilde. Tá? Eu ganhava R$1.200 por mês. Então, eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro mal para comer. Tá? Porque eu ganhava R$1.200 e o meu aluguel era R$600. Então, o dinheiro que eu tinha dava para comer e mal ainda, sabe? Só que eu não permiti que esse oponente ficasse no meu caminho. Porque dinheiro, você conquista ele, você faz ele, tá? E como que você faz dinheiro? Você faz dinheiro trabalhando, você faz dinheiro indo atrás dele. Então você precisa ir atrás, você precisa ter uma mente, sabe, criativa. E a primeira coisa que eu fiz para conseguir dinheiro extra foi o quê? Trabalhar em períodos em que eu estava em casa, ocioso, à toa, né? Vamos dizer assim, à toa, né? Então eu estava lá em casa, perdendo tempo vendo séries, filmes, fazendo nada. Eu falei assim, cara, eu estou aqui nesse tempo vago. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse tempo vago para trabalhar em um serviço extra e vou conseguir juntar o meu dinheiro. Então, através desse serviço extra, eu juntei a minha grana. Lembrando uma coisa, antes de juntar a minha grana, eu coloquei tudo no papel. O que realmente eu vou gastar? Né? O que precisa ter para um delivery? Na época eu não sabia. Na época eu deduzi. Eu fui deduzindo, eu preciso disso, daquilo, pá. Hoje eu percebo que a maioria das coisas que eu comprei na época, eu não precisava. Pra você ter ideia, eu não preciso nem de um freezer para abrir um delivery de sushi. E a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa, cara, eu preciso comprar um freezer, meu Deus do céu, um freezer para guardar o peixe. Não, você não precisa nem de freezer. Então, para abrir um delivery, nem de um freezer você precisa. Você precisa de poucas coisas, de poucas ferramentas. Eu acredito que a ferramenta mais importante para abrir um delivery seja você. Então, você é a ferramenta mais importante. Tá? O restante é insumo. Você precisa ter insumo para, de fato, vender sushi. Então, o mais caro aí de tudo isso aí vai ser o seu insumo. Ainda mais se você abrir por esses dias, porque o salmão, como eu te falei, ele está caro. Não está barato. Então, sim, né, talvez você vai gastar um dinheirinho aí no insumo. Mas fora isso, de boa, tranquilo. Se você aí pegar um serviço extra, trabalhar alguns dias aí por alguns 2, 3 meses, você consegue juntar uma grana para abrir o seu delivery. Lucas, aproximadamente quanto que eu vou gastar? Depende muito da sua lista. Então, para saber quanto que você vai gastar em um delivery de sushi, eu preciso ver a sua lista. Uma vez que eu vi a sua lista, nós vamos fazer o quê? Um checklist daquilo que você já tem. E o que sobrou, isso realmente é importante, né? Isso que está na sua lista que sobrou,
que você ainda não tem, isso aqui é importante, realmente é essencial, você consegue fazer sushi sem isso? Por exemplo, na minha lista estava bancadas de inox. Eu consigo fazer sushi sem as bancadas de inox? Se a resposta para essa pergunta for sim, eu consigo, então você não precisa da bancada de inox. A bancada de inox é um luxo, né? Como que eu solucionei o problema da bancada de inox? Arrumar uma casa que tenha uma área de churrasco. Pronto. Eu só preciso de uma casa que tenha uma pia grande, que tenha um ambiente que dá para mim fazer o meu delivery e que eu não preciso comprar bancada de inox. Então você pode solucionar muitos problemas relacionados ao dinheiro pensando estrategicamente no seu negócio. E como vai ser o seu negócio, aonde vai ser o seu negócio, como que você quer trabalhar, com quantas pessoas você quer trabalhar, tá? Então você precisa pensar nesses aspectos para solucionar o problema do dinheiro. Isso que está no meu item é extremamente essencial. Então, tá bom, vamos trabalhar para conseguir isso aqui. Se a tua renda principal ela não está te dando condições para levantar esse dinheiro, você vai ficar dependendo dela? Claro que não. Tá? Se a tua renda principal não te ajudar a abrir um delivery, você faz o quê? Você cria uma segunda renda. Você vai ter que criar uma segunda renda. E a segunda renda é para você gastar, é para você farrear, é para você comprar iPhone, é para você comprar, sabe, as coisas que não estão relacionadas ao seu delivery? Não. Essa segunda renda é para você guardar. Todas as vezes que você receber esse dinheiro, você vai falar, tá aqui mais um degrau para o meu delivery, tá aqui mais um passo dado para alcançar o meu delivery, tá? Porque você está investindo hoje, você está, de certa forma, perdendo a oportunidade de ter, né, o luxo imediato para ter o seu negócio e, quiçá, desfrutar disso de forma abundante, tá bom? Então, você vai ter que criar isso aí. Você vai ter que pensar nisso. Então, para você resolver o problema do dinheiro, você precisa pensar nisso que eu falei. Lista, condições que o seu ambiente oferece, o que você já tem, fazer um checklist e criar uma segunda renda. Agora, o terceiro e último oponente desse jogo é o profissional, especificamente o sushi man. Então, para você vencer esse jogo e para você, né, eliminar esses 3 desafios para abrir o seu delivery, você precisa pensar no profissional. Quem é que vai fazer sushi para você? Quem é o profissional que vai entregar, que vai ser o responsável por manter o seu delivery? Porque não se engane, tá? O seu delivery, ele só vai ter sucesso se você tiver um bom sushi man. Lucas, eu já sou o sushi man. Cara, você resolveu o seu problema. Tá? Você resolveu o seu problema, porque se você é o sushi man, você primeiro não vai desperdiçar, né? Talvez você até desperdiça hoje, tá? Mas quando você for o dono do seu negócio, que apertar para o seu lado, você não vai desperdiçar, você vai usar balança, tá? Você vai usar balança, vai passar a fazer uso da balança. Você, além de não desperdiçar, você vai estar preocupado com a qualidade. Você vai estar preocupado com o prazo. Então, quando você faz sushi, você tem diversas preocupações e você procura fazer um trabalho de extrema qualidade. Agora, se você não é o sushi man, você precisa realmente pensar nisso. Lucas, mas é possível eu abrir um delivery de sushi e não fazer sushi? Claro que é possível, tá? Porque você está abrindo uma empresa onde você vai contratar pessoas para fazer aquele serviço para você. Você terceiriza, você delega essa função a outra pessoa. Então, não necessariamente você precisa ser o sushi man. Você pode ter aí outro profissional para fazer esse trabalho para você. Só que aí que tá. Esse profissional, ele precisa passar por uma supervisão, tá? Porque você não pode entregar, né, o sushi bar na mão desse profissional e deixar que ele se vire. Eu já vi donos de restaurantes que não sabem fazer sushi,
contrata um sushi man e o sushi man começa o sushi man traz, né, a forma de trabalho dele para o seu delivery. Isso não talvez não seja a melhor opção para o seu delivery. Por quê? Porque, primeiro, você não sabe exatamente quantas gramas vai em um maqui, caso você não sabe fazer sushi, tá? Você não sabe exatamente quantas gramas vai no maqui, quantas gramas de salmão vai em um uramaki, quantas gramas de arroz. Então você não sabe nada disso. E o cara, ele também não te fala. Ele simplesmente vai fazer o sushi dele, né, da forma que ele sabe fazer. E aí o que acontece? Aí você usa 2, 3 peixes em uma noite e não vendeu aquilo que você gostaria de vender. Você não, na verdade, você não sabe nem quanto que faz um salmão. Eu sei exatamente quanto que um salmão faz dentro do meu delivery. Tá? Então, se eu vendi um salmão inteiro e eu chego no final da noite e não tenho aquele valor, alguma coisa de errado aconteceu. Tá? Então eu sei exatamente quanto que um salmão faz no meu delivery. E por que eu sei disso? Porque eu sei fazer sushi. Agora, se você não sabe fazer sushi, você precisa primeiro aprender o básico. Não estou falando de prática, você não precisa aprender prática. Você precisa aprender o básico. Então, ó, grava essa dica. Se você vai abrir um delivery de sushi, mas não sabe fazer sushi e vai contratar um sushi man, você precisa aprender pelo menos o básico. Não precisa ser a prática, mas o básico. Por quê? Porque se você souber o básico, se você ter noção do básico, você vai conseguir controlar, primeiro, a qualidade do seu produto, o desperdício, e você vai controlar o custo, tá? O resultado, o prazo. Então, você precisa saber ter noções básicas para não perder dinheiro, para não deixar dinheiro na mesa. Outra coisa, se você tiver noções básicas de sushi, mesmo não sendo o sushi man do seu negócio, você não vai ficar na mão de sushi man. A pior coisa é você ficar na mão de sushi man. Porque, por experiência, tá? Um colega meu abriu um delivery e ele não sabia nada de sushi. Ele chegou para mim e falou assim: Lucas, eu estou abrindo um delivery e eu estou muito animado, estou muito empolgado, só que eu não tenho noções de sushi. Você tem algum sushi man para me indicar? Eu falei, cara, eu tenho um, mas assim, eu não gosto muito de indicar, tá? Porque sempre dá uma coisinha e se der algum problema, a culpa vai ser minha, porque indiquei e tal. Eu falei, olha, eu tenho um cara aqui que pode ser. Eu não dou garantias, mas se você quiser fazer um teste, você faz. E aconteceu dele contratar esse rapaz. O rapaz é um excelente profissional. Só que por algum motivo, esse rapaz ele deixou o cara na mão. Saiu, abandonou o delivery. Eu não sei o que aconteceu, mas ele abandonou o delivery, deixou o cara na mão. E esse camarada, ele não sabia fazer sushi. Ele ficou na mão do sushi man. Ele teve que fechar o delivery dele por algumas semanas até arrumar outro sushi man. Quando ele arrumou outro sushi man, o cara também exigiu um valor alto para trabalhar, tá? Além de exigir um valor alto, o camarada fazia um serviço meia boca e após algumas semanas trabalhando lá, ele também deixou o camarada na mão e esse colega meu teve que fechar o delivery dele por falta de sushi man, de profissional. E detalhe, o delivery dele estava vendendo muito, mas ele teve que fechar. Então, sim, não é bom você ficar na dependência de um sushi man, tá? Eu acredito que esse seja um dos oponentes mais fortes que você vai ter que enfrentar aí na tua jornada. É o profissional, é o sushi man, né? Se a gente fosse classificar o nível desse jogo por oponentes, talvez o sushi man seria o nível difícil, né? Um nível muito difícil, porque você precisa realmente achar um profissional qualificado. Agora, se você estiver disposto a realmente, né, você fala assim, não, cara, eu quero fazer o meu negócio crescer, eu quero que o meu delivery ele não só tenha um faturamento
acima da média, como também eu quero futuramente abrir um restaurante, sabe? Eu quero criar uma rede. Que nem que eu te falei, tudo depende de onde você quer chegar. Então, se você decidiu criar uma rede, ter um negócio, sabe, consolidado no mercado, você tem que aprender essa parada, você tem que aprender a fazer sushi. E detalhe, não só aprender, você tem que praticar. Aproveita que você está abrindo um delivery, né? Se você está aí contratando um sushi man, aproveita esse sushi man e pratica. Deixa ele fazendo as peças principais, né? Não atrasando os pedidos, e você vai lá, pega uma comandazinha, vai fazendo, vai praticando, tá praticando. Você só vai conseguir ser excelente nisso se você praticar, né? Então a prática leva à excelência, tá bom? Então faz isso para você não ficar na mão de profissional nenhum, para você não fechar o seu negócio por conta de falta, né? Por conta da falta de profissionais, tá? Como eu falei, essa dica ela é muito válida para você que não tem sushi man e para você que não vai fazer sushi. Agora, se você já é o sushi man, você matou, você venceu, é game over. Game over não, você venceu, zerou o jogo. É assim que fala, né, a linguagem de jogos. Então você zerou o jogo, enfim. Tá bom? Olha só, então vamos recapitular aqui. Os 3 oponentes que você vai encontrar aí na sua jornada é a insegurança, a falta de dinheiro ou de recursos financeiros e um sushi man, um profissional para levar o seu delivery. Eu te dei aqui as dicas e estratégias para você vencer cada um desses oponentes. Agora, cabe a você ir lá e fazer. Então é isso aí, vai lá e faz. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.